teria chegado para esse capitão dentro da cabine do capitão, falou para ele assim: o senhor escreve? Ele falou: escrevo. Com que mão? Com essa aqui. Dá outra. Ele pegou a outra e cortou com uma faca. Também ele tinha um hábito, ele fazia assim, quando ele ia, estavam pondo as bandeirinhas lá, ele saía da cabine e ia na ponta desse Queen Anne, ele tinha uma barba muito grande, e ele prendia na barba, tinha uns pavios. Aqui na cintura, ele colocava 6 pistolas, e ele acendia esses pavios de pólvora na barba, e isso dava uma aparência horrenda para ele, porque daí saía aquela fumaceira, fazia uma aparição demoníaca. Se não houvesse rendição, sinal de rendição da embarcação, essa da bandeirinha do Jolly Roger baixava e subia uma vermelha. Quando subia a vermelha, eles estavam dizendo assim: vai ter morte. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse nosso novo vídeo. Como sempre, nós damos um tempinho antes de entrar propriamente no tema do vídeo para a gente pedir para você dar um like, você compartilhar ou você comentar no vídeo para fortalecer o nosso algoritmo aí, tá? Também aparece no decorrer do vídeo, aparece uma chave Pix, aparece um QR Code. Se o conteúdo estiver te empolgando, você pode fazer uma contribuição para a gente e ajudar a manter esse nosso trabalho, tá bom? Então, um segundinho para você fazer isso. Ok, pronto. Fiquei paradinho aqui esperando você. Nós estamos iniciando agora uma série chamada Os Grandes Sociopatas, os Grandes Psicopatas do Passado. Da história, perdão. Por que nós estamos fazendo isso? Primeiro, porque são figuras históricas. São figuras históricas que já foram viradas de ponta cabeça por vários autores. Então, nós não corremos o risco da indiscrição, né? E de eventualmente perturbar a descendência de alguém que, né, de resto, está descansando. A segunda coisa é que, assim, como existe aí uma série, já uma literatura sobre esses caras, é muito tranquilo a gente trabalhar porque a gente não está correndo o risco de inventar nada. Está tudo já feito. E a terceira coisa é que foram psicopatas que tiveram um impacto social, ainda que cultural, simplesmente virou fenômeno de mídia, né? Tiveram um impacto muito grande na história, no seu tempo, no seu momento. Então, a sua atuação se celebrizou. Então, são caras de prato cheio para a gente poder perceber quais são os equívocos, quais são os erros que quem tem uma personalidade normal, quem não tem uma personalidade aberrante, pode aprender deles para a sua própria vida. Então, para começar, o Barba Negra, o nome dele era Edward Teach, mas, segundo a Enciclopédia Britânica, não se tem certeza se era Teach, Thatch, que nem a Margaret Thatcher, ou Thatch, Teach. Não se sabe ao certo, não se vai saber, porque frequentemente esse tipo de atividade, pirataria do século XVII, era feita na clandestinidade, uma coisa muito parecida com o que se fala dos ninjas. Por que o ninja usava aquele capuz na cara? Para não ser reconhecido, porque ele era anônimo. E o anonimato era o caminho para ele se dar a liberdade que ele se dava de fazer as coisas que ele fazia. Por isto é que o anonimato pode ser nocivo. Numa personalidade que tenha uma forte carga de cinismo, o anonimato é a deixa para a ilegalidade e para a crueldade, né? Então, ele era Edward Teach, ele navegava do final do século XVII, início do século XVIII, ou seja, 1600 e tralalá e 1700 e pouco, né? E foi uma época de grande extrativismo. Ele atuava no Caribe, tá? Então, o pirata do Caribe, tá? Aquilo ali você pode esquecer um pouquinho, porque você vai encontrar os piratas verdadeiros são uma coisa um pouco diferente.
O que aconteceu? Eles eram conhecidos como os mendigos do mar. Eles habitavam aqui a região ali do Caribe Sul dos Estados Unidos. Por que lá? Porque lá havia um comércio muito intenso de mercadorias. Não era só aqui no Brasil, aqui na América do Sul, você tinha cana-de-açúcar e tudo. Você também tinha um tráfico muito grande lá em cima. E havia navegadores, navegadores que vinham e conheciam muito bem o Caribe, eles viviam no Caribe. Diferentemente dos capitães de embarcações nacionais, franceses, ingleses, esses caras vinham de vez em quando para o Caribe. Eles não conheciam as águas. Naquele tempo, conhecer as águas era muito importante porque você não tinha motor, você tinha vela, você tinha que conhecer vento e correnteza. E esses caras conheciam de uma maneira exímia. Então, quando você tinha um navio francês, um navio inglês, o que fosse, um navio mercante, chegando, esses caras, eles parecem que apareciam do nada, numa velocidade altíssima. Os caras olhavam e tinha um navio ali, parado. Que navio é esse? É um navio sem bandeira. Aí, de repente, o navio pirata subia uma bandeira. Ah, já sei, com osso, né? Não. Uma bandeira negra. Uma bandeira negra, preta. Que depois foi evoluindo para uma bandeira com uma caveira e 2 ossos. Então subia essa bandeira, pô, isso é pirata. E quando eles faziam isso, né, porque o mero fato de não ter uma bandeira já significava que era uma embarcação irregular. Agora, quando subia essa bandeira, né, que eles chamavam de Roger, tem um nome engraçado, Jolly Roger. Jolly Roger, em português seria o Alegre Roger. Roger era o apelido do pirata e era também o apelido do diabo no Caribe. Porque eu não sei, não importa. Quem quiser pesquisar, pesquisa. Depois eles baixavam se não houvesse rendição, sinal de rendição da embarcação, essa da bandeirinha do Jolly Roger baixava e subia uma vermelha. Quando subia a vermelha, eles estavam dizendo assim: vai ter morte. Então, ainda era uma... E ele pegou esse Concorde e colocou o nome assim: Queen Anne's Revenge. A vingança da Rainha Ana. Queen Anne, a vingança de Queen Anne. Então veja, já começou aí um teatro de terror. Mas ele escolhe o nome já agressivamente. Ele escolhe o nome já de uma maneira hostil. A vingança de Queen Anne. E tem uma ocasião que ele apreende um navio e chega para o comandante. E isso está descrito inclusive no documentário da National Geographic, que se diz baseado em fatos, em descrições, em descrições da época. E diz assim que ele teria chegado para esse capitão dentro da cabine do capitão, falou para ele assim: com que mão o senhor escreve? O senhor escreve? Ele falou: escrevo. Com que mão? Com essa aqui. Dá outra. Ele pegou a outra e cortou com uma faca. Agora, ele cortou a parte do corpo do comandante que seria o menor prejuízo para ele, porque ele escrevia com a direita. Naquele tempo, poucos escreviam. Então, poder escrever era um patrimônio a não ser colocado em risco. Então, o espadachim frequentemente não escrevia. Por que ele não escrevia? Porque então ele podia pôr em risco a mão dele, né? Então, havia um cálculo, né, no que ele fazia. O nome do navio, a forma como ele abordava os oficiais, e também ele tinha um hábito. Ele fazia assim: quando ele estavam pondo as bandeirinhas lá, ele saía da cabine e ia na ponta desse Queen Anne. Ele tinha uma barba muito grande e ele prendia na barba, não sei como é que ele fazia, mas ele tinha os pavios. Aqui na cintura ele colocava 6 pistolas. Naquele tempo a pistola dava um tiro e acabou, ela não tinha que recarregar. Então ele tinha 6 pistolas e saía
com 2 espadas, uma em cada mão. E ele acendia esses pavios de pólvora na barba, e isso dava uma aparência horrenda para ele, porque daí saía aquela fumaceira e tal. Ele fazia uma aparição demoníaca e assustava os marujos, assustava a tripulação, os praças. Então você tinha a tripulação completamente rendida, e o comandante não tinha muito o que fazer, tá? Então ele era muito performático, né? Ele era muito pirotécnico, por assim dizer. E por fim, ele fazia então essa coisa cênica muito bem estabelecida. Isso aí dava combustível para o comandante poder contar que a abordagem do navio foi muito mais agressiva do que foi. E frequentemente, quando tinha que ter um combate, era um espadachim do navio e era um espadachim do pirata. Eram só 2 que lutavam, e obviamente um vencia o outro. O vencido se dava por vencido. Ele não era morto, porque ele era um marinheiro igual, né? Então, de uma certa forma, eles sabiam que eles estavam brigando. Eles não iam pôr a vida deles em jogo pela opulência do outro, né? Então, no fim das contas, e ele morreu meses depois. O Barba Negra morreu em combate. E também, segundo alguns relatos, ele tinha um imediato do qual ele gostava muito. Este imediato, ele, horas antes de partir, ele atirou na perna, na coxa desse imediato, para que ele não pudesse embarcar na viagem, porque era uma viagem com altíssima chance de morrer. Ele sabia. Ele atirou e o cara, au, né? Pôs a mão ali, tá? Aí ele falou: olha, não tem bala. Não tem bala, mas não fala para ninguém. E esse imediato não foi. E esse imediato é um dos que sobreviveu para poder contar uma história mais ponderada sobre o Barba Negra. E assim, a tripulação do Barba Negra eram garotos de 15 anos, 18. A gente não para pensar nisso. Mas era molecada. E as missões mais difíceis era a molecada que fazia. Por isso que eles tinham medo. Aparecia um cara com uma aparição demoníaca, e eu lá com 15, 16 anos no navio, olho aquilo, vejo um capeta. Estou escutando desde a Europa, né? Eu tô escutando de um pirata demoníaco. Eu chego também, eu entro pro navio desse pirata demoníaco, eu vejo ele fazendo esse show. É fascinante, tá? Então, a pirataria, né, é a modalidade do crime organizado. Não pensem que ela acabou, ela continua existindo. Hoje, nós não temos... O que são especiarias? Que todo mundo fala. O que é especiaria? Ah, sei. Pimenta do reino, canela e cravo da Índia. Não, não é. Isso aí são temperos. Isso é um tipo de especiaria. Diamante era especiaria. Cana-de-açúcar era especiaria. Outras coisas... O que é especiaria? É uma coisa de peso pequeno e valor agregado muito alto. Por exemplo, pau-brasil, que a gente tirava, extraía, levava para Portugal. Pau-brasil não é especiaria, porque é pesado para burro. O diamante é a especiaria por excelência. O que nós temos aí? Nós temos, por exemplo, o tráfico de substâncias ilícitas. Isso aí também é uma especiaria. E aí você tem o quê? Tem todas as contradições e todos os problemas que isso envolve, né? Que outra coisa tem? Tem hackeamento, é pirataria, né? A inteligência artificial promete cair na mão de pirata, né? Tá com toda a cara de que vai, né? Depois você tem a pirataria de opinião. Olha que interessante, essa é muito comum. Você tem a opinião que lhe convém, você tem uma opinião que alguém te paga para ter, e você vende essa opinião. E você vê isso muito claramente nas redes sociais. Aí tem jornalista que de repente só falta xingar um determinado político, fala assim arrasando com o cara, dali a pouco está defendendo o cara.
Isso é pirataria de opinião. Ninguém muda de opinião tão fácil assim, tão radicalmente, né? Enfim, toda vez que nós tenhamos um alto volume agregado de mercadorias relativamente pequenas, as especiarias, nós tivemos frouxidão e ambiguidade estatal, nós vamos ter uma transição caótica de paradigmas. Isso é o que o Caribe experimentou com as especiarias das Américas, isso é o que nós experimentamos na América do Sul, e o Sudeste Asiático experimentam com substâncias ilícitas e todos os paradoxos que existem, e você vai tendo um certo caos na transição. Bem, mas e qual é a grande psicopatia? Então, você falou aí do Barba Negra, mas você deu uma quebrada de galho no cara. Não, eu dei uma quebrada de galho no cara porque o pessoal o vê como um demônio. Agora, não que ele fosse flor que se cheirasse. Não que ele fosse flor que se cheirasse. Ele tinha mortes nas costas. Agora, o grande traço de personalidade que ele teve e que dizem que foi a causa da morte dele, ele era exibicionista. Ele gostava de aparecer. Ele tinha uma vaidade, então ele queria parecer como um ser muito mau, ele queria que se contassem coisas horríveis acerca dele, não só para melhorar a rendição dos navios, né, que quando viam que era ele, então ninguém já nem tentava nada, não só, mas por um sabor, um gosto pessoal, que as pessoas que conviviam com ele na taverna, e etc., falavam que ele tinha o hábito, sim, ele gostava de ter a atenção das pessoas, ele gostava de provocar terror e insegurança nas pessoas à volta dele, apontar uma pistola pro cara, não sei o que, propor jogos perigosos, fazer brincadeiras de muito mau gosto. Ele tinha todas essas características. Ele chegou a se casar com uma pessoa da alta sociedade da Carolina do Sul, se eu não me engano. Só que deu super errado, porque ela zombou dele. E ele perdeu as estribeiras porque ela zombou dele na frente de todos. Então, sim, ele era um psicopata. Agora, como todo psicopata, né, ele não se comprazia tanto em ser violento quanto ele se comprazia em assustar e oprimir. E ele tinha o exibicionismo. Não tinha rede social, não tinha essas coisas, mas ele gostava de se exibir. E essa foi a razão pela qual ele acabou entrando num embate que estava prometido dar errado. Enfim, entrou o século XVIII, 1700, as tecnologias foram mudando e aquele local deixou de ser caótico, acabaram os piratas. Mas nós temos ali no chifre da Etiópia, nós temos um contexto social perturbadíssimo, nós temos piratas. Então fica aqui a dica, que é assim, muito cuidado com a ideia de levar a melhor, de fazer o outro ficar assustado, de fazer o outro ficar intimidado. Muito cuidado, porque isto pode ser algo que produza resultados indesejados. Você pode se tornar mais odiado e detestado do que convém, além de assustar desnecessariamente uma pessoa. Para quê? Qual que é o ponto nisso tudo? Tá bom? Então é isso, tá? Muito obrigado aí, nosso primeiro sociopata aí, o nosso primeiro grande psicopata. Tem muito mais a falar dele, mas assim, a ideia do nosso canal não é destrinchar a biografia dos caras, mas sim trazer aquilo que chama a atenção neles e pode servir de base para uma vida melhor. É isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.